Vamos começar então, aqui nós temos uma questão do TRF, técnico judiciário, a banca é FCC, então aqui é uma questão típica de razão de proporcionalidade. Aqui nós temos o texto dizendo o seguinte: a razão entre as idades de dois técnicos é igual a 5 para 9. Se a soma dessas idades é igual a 70 anos, quantos anos o mais jovem tem a menos do que o mais velho? Muito bem. Eu vou abordar a solução dessa questão de duas maneiras diferentes. Uma, que normalmente é a tradicional, que a gente fala tradicional porque meio que quase mecanicamente a gente resolve isso desse jeito, dessa maneira. E a outra, uma maneira alternativa, onde a gente vai tentar procurar partir do conceito de razão, de proporção, para poder resolver a questão de uma maneira um pouco mais prática. Tudo bem? Então vamos ver a primeira maneira de resolver a questão. O primeiro jeito de resolver a questão seria qual? Você sabe que aqui a relação de proporção está para dois funcionários, neste caso dois técnicos. Não sei quem são, eu falo que um é x e o outro é y. Há uma proporção entre ambos e essa proporção está definida justamente por 5 para um e 9 para o outro. Eu arbitrariamente defini o x para 5, o y para 9, mas você poderia colocar qualquer outra letra, não interessa. O que você tem que sim respeitar é que há de fato dois técnicos e cada um deles tem uma proporção relacionada a esses dois valores estipulados na questão. A outra informação qual é? Se eu definir como sendo x e y, neste caso, as idades de cada um dos técnicos, sei que a soma das idades dos dois é igual a 70. Então, a outra informação que eu vou ter é que x mais y é igual a 70. Muito bem. Logo, vamos agora sim ver como é que resolveríamos isso de maneira tradicional. Bom, de fato, o 5 que divide passa para lá, multiplicando. Muito bem. Então, você vai deixar o x sozinho. Isso se chama isolar. O 5 multiplica o y, então você vai ter 5y e isso tudo vai estar dividido por 9, correto? Então você passou a multiplicar esse valor pelo y. Muito bem. Segunda etapa, substituir na expressão que já temos de fato, que é x mais y igual a 70. No lugar de x, eu vou colocar a expressão equivalente, que é 5y dividido por 9, mais... repete o y, é igual a 70. Bom, teremos que tirar o MMC. Então, o MMC aqui eu coloco sob 1, né, porque se subentende que 1 é 9. Então, vou ter aqui 9. 9 ao dividir o 9 dá 1, que multiplicado por 5 dá 5y. Mais 9 dividido por 1, 9 vezes y, 9y. Correto? E isso tudo dá quanto? 70. O 9 que está dividindo passa automaticamente para lá, multiplicando. E aí você ainda perceba que dá para somar, mas vou deixar ali do jeito que está. 5y mais 9y é igual a 9 vezes 70. Correto? Ainda 9 mais 5 dá quanto? 14y. Correto? Não vou multiplicar, vou deixar do jeito que está, porque eu percebo que vou conseguir simplificar. Então, vou deixar do jeito que está. O 14 que está multiplicando passa para lá como? Dividindo. Muito bem, é isso mesmo. Então, você vai ter y igual a 9 vezes 70 dividido por 14. Veja bem, você consegue dividir por 7 aqui. Se dividir por 7, sobra quanto? Sobra 2. Se eu dividir por 7 ainda, sobra quanto? Sobra 10. Agora você verifica que vai dar 9 vezes 10, 90, dividido por 2. E 90 dividido por 2 vai dar quanto? 45. E esse é o valor que nós obtemos para o y, de fato. Para obter o resultado do x, é só substituir na expressão que nós já temos aqui. Então, eu sei que x é igual a 5 vezes 45, dividido por, neste caso, 9, correto? Aí você pode simplificar. 45 dividido por 9 dá 5 e dividido por 9 dá 1. Finalizamos com x igual a 5 vezes 5, 25 anos. Pronto.
Essa seria a maneira tradicional de resolver a questão. Digo tradicional, mas porque quase que mecanicamente a gente aborda a questão dessa maneira. Como é que eu resolveria essa questão de uma outra maneira, talvez um pouco mais simples do que aquela que foi abordada agora? Bom, eu vou resolver ela aqui do lado, de outro jeito. Mas para isso, eu vou fazer uma pausa. Eu vou, claro, isso que quando a gente for ver conteúdo teórico, que a gente vai ver como é que a gente iria abordar essa questão. Mas eu vou fazer aqui uma observação. Veja bem, observação. Quando a gente fala de proporcionalidade, veja bem, eu posso colocar aqui um exemplo. 4 dividido por 2 é igual a 6 dividido por 3, ou não é? É verdade. Porque 4 dividido por 2 quanto é? É 2. E 6 dividido por 3 é quanto? É 2 também. Então você sabe que esse 2 é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade, que nós chamaremos de K, mas por enquanto deixa do jeito que está. Veja o que a gente consegue encontrar aqui. Se eu quisesse descobrir o valor que está aqui em cima, ou seja, o 4, eu sei que de fato esse 4 se equivale a 2 que está embaixo vezes o 2 que é o valor da constante, ou não é? 2 vezes 2 não é 4? É verdade. Idem, se eu quisesse descobrir o 6 seria o quê? O 3 que está embaixo, novamente, vezes essa constante. 3 vezes 2 é 6. Perfeito. Então, essa é a relação matemática que eu vou utilizar para resolver essa questão. Veja bem, eu vou colocar aqui, novamente, a expressão x é para 5, como y é para 9. E vou repetir a expressão x mais y igual a 70, correto? O que de fato eu vou fazer aqui? Bom, eu vou igualar isso a uma constante k, porque é como aqui há uma proporcionalidade, e essa proporcionalidade gera uma constante, que nós chamaremos de k, correto? Veja o que eu vou fazer. O que está em cima é o x, não é? É o x. Vai ser igual ao que está embaixo vezes k. Então, neste caso, teremos 5k. O que está em cima é o y, não é? Que vai ser igual a 9 vezes k. Então, eu estou simplesmente utilizando a mesma didática que utilizei lá, pegando o denominador e multiplicando-o pela constante k. Feito isso, você percebe que ambos os dois técnicos estão representados por uma única letra, neste caso k. Agora podemos proceder a substituir aqui. No lugar de x, 5k. No lugar de y, 9k. E tudo isso vai dar 70. 5 e 9 dá 14k, que é igual a 70. Daí você deduz que o k é igual a 70 dividido por 14, que vai dar 5. Veja bem, nós determinamos o valor da constante, que é 5, mas não é ainda a resposta. O que a gente precisa para poder obter a solução? Substituir. Então você terá 5 vezes o valor da constante k. 5, que vai dar quanto? 25. E 9 vezes o 5 também, que vai dar quanto? 45. Veja os resultados que a gente obteve aqui e aqui, os mesmos. Agora vamos finalizar a questão. O enunciado pede quantos anos o mais jovem, tem a menos do que o mais velho. Bom, o mais jovem é quanto? Tem 25 anos. E o mais velho tem quanto? 45. Logo, podemos deduzir que a diferença entre ambos, os dois, é de 20 anos. E aí sim, a gente conclui a questão. É isso aí, meus amigos. Vocês estão vendo aqui que nós estamos utilizando dois métodos diferentes. Uma vez que você enxerga que há a possibilidade de você viabilizar a solução de uma questão de uma maneira bem mais simples, mais prática, utilizando o esquema do K, você vai conseguir reduzir o tempo. Ou seja, você vai resolver a questão, só que vai diminuir o tempo para resolver a mesma questão. Imagine uma situação onde você tem 3 variáveis. Se eu fosse aplicar essa didática aqui, é claro que ia planar mais, ia me desencadear muito mais, ia trabalhar muito mais. Aqui eu trabalhei um pouco mais rápido, direto. Então, pessoal,
acesse o 12 concursos, o EAD 12 concursos, e espero vocês por lá. Faça a sua matrícula, que eu estarei ali disponível para você poder assistir às minhas videoaulas. Até as nossas aulas. Abraço.